Jornalismo é prestação de serviço. E tem que ter a humildade e a hombridade de dizer, erramos. Eu procuro escrever com emoção. O jornalista não deve dizer, como profissional de imprensa, aquilo que não tiver a coragem de dizer como um cavalheiro. Costumo dizer o seguinte, que em 50 anos eu acho que eu me reinventei umas 7 vezes. Eu posso dizer que em 50 anos eu fiquei desempregado poucos dias. Mas uma coisa que nunca mudou desde o primeiro dia é da emoção, da notícia, da informação. Eu ainda vibro com uma boa matéria. E a melhor notícia, quando ela impacta, é quando ela muda as pessoas. Meu nome é Fernando Castilho, eu tenho 70 anos, completei 50 de jornalismo ininterrupto. Comecei exatamente no dia 15 de março de 1976, na empresa Jornal do Comércio, atuando no Diário da Noite. Eu já trabalhei, além da empresa Jornal do Comércio, eu trabalhei no Jornal do Brasil, eu trabalhei no Diário de Pernambuco, fui para trabalhar no Jornal Globo, voltei para o Diário de Pernambuco e depois voltei para o Jornal do Comércio, onde estou aqui há 28 anos. Olha, eu sou um torcedor do Náutico, eu sou uma pessoa que gosta de comer, né, de frequentar restaurantes. Eu me atrevo na cozinha em algumas receitas, mas fundamentalmente eu sou uma pessoa que tem uma vida normal. Eu não tenho um hobby, né, e não pratico esportes. É a partir de 40 anos, quando eu tive um susto, eu achei que estava sofrendo um infarto, eu comecei a andar, a caminhar. Eu sou um caminhante, não um corredor. Eu não gosto de correr. Então eu faço uma média de 4 dias por semana, uma caminhada de 1 hora. Como eu moro em Boa Viagem, eu sempre tenho a perspectiva de caminhar perto da praia, de caminhar olhando o bairro. Mas eu, fora do jornalismo, eu gosto de viajar. Gosto de viajar, de caminhar por cidades. E normalmente eu tenho minha vida familiar, de pais, de filhos, né? Casado com a mesma mulher há mais de 40 anos, tenho filhos, e sou uma pessoa extremamente discreta nesse sentido. Quando eu entrei na redação pela primeira vez, na Rua do Imperador, o barulho era mesmo infernal, porque nós tínhamos vários jornalistas trabalhando, batendo na máquina, né, a Olivetti 80, e nós tínhamos 2 redações separadas por uma porta. Então tinha a redação do Diário da Noite, onde eu fui trabalhar, que era um jornal pequeno, era um vespertino, e tinha a redação do Jornal do Comércio. E as redações naquela época eram muito barulhentas. Primeiro, pela questão das máquinas de escrever. Segundo, normalmente em algumas redações, no fundo da redação, tinha um barulho das agências transmissoras de notícias, os chamados teletipos, né, que eram constantemente aquela batida de uma máquina de escrever elétrica, só que direto, né? E tinha uma coisa que era muito peculiar e impensável quando a gente olha as redações de hoje. Se fumava dentro da redação, se falava muito alto, naturalmente, os jornalistas falam muito alto, e se tirava-se, né, como se tira ainda hoje, muita brincadeira com os colegas. Essa questão de zoar com os colegas é uma performance da profissão do jornalista. Ainda hoje isso acontece. É claro que a legislação mudou e certas brincadeiras que hoje seriam impensáveis eram feitas no passado. Mas quando a gente, por exemplo, lembrando aqui agora como era uma redação, você tinha uma hierarquia de produção que era completamente diferente. Na verdade, você apurava a notícia, você fazia, chegava na redação, escrevia um texto, entregava para o seu editor e o seu trabalho terminava ali. Quem era um pouco mais interessado, e eu sempre me considerei o que a gente chama de rato de redação, às vezes queria saber primeiro como era o processo de diagramação, como era o processo de edição, e não raro eu descia para a oficina para ver como era feita a matéria.
E eu me lembro que no tempo da famosa linotipo, né, você descia, escrevia, e você tinha a oportunidade de ver a composição, depois a transformação de chapa de chumbo, e depois rodar. Era normal você sair no final da redação com o jornal debaixo do braço, né? Mas isso fazia parte de um processo em que você, na verdade, era menos de 10%, porque você simplesmente apurava, escrevia um texto, a partir daí se mexia muito nele, e outras pessoas liam, modificavam, titulavam, e você só ia pegar aquele texto que você entregou impresso no final da boca da rotativa. A edição do Plano Real exigiu do jornalismo brasileiro um papel didático que poucas vezes foi cobrado da imprensa. Por quê? Primeiro, não estávamos mudando um plano de economia. Nós estávamos mudando um sistema econômico que exigia uma nova moeda. Então, foi preciso ensinar as pessoas como aquilo estava acontecendo. O Brasil tinha adotado por 3 meses uma coisa muito estranha hoje, que as pessoas não entendem, que era a mudança do real, da moeda então, para a URV, Unidade de Referência. E durante 3 meses a gente passou explicando para dizer que no dia 1º de julho nós teríamos uma nova moeda, o real, que viria acompanhada de uma nova família de cédulas e de moedas. Então, esse foi talvez o maior prestação de serviço que o jornalismo fez no Brasil, na economia, tentando mostrar às pessoas que o país ia mudar e que a gente deveria ter uma inflação menor, que a gente ia ter novas cédulas, novas formas de fazer conta e acabar aquela loucura de você andar com a calculadora, né? E essa foi uma experiência bastante interessante. E não só o Diário Pernambuco, como o Jornal do Comércio prestaram esse tipo de serviço à sociedade. Os jornais imprimiram páginas ilustrando as células novas, né? E as pessoas queriam comparar no meio da rua como é que era. Então, foi muito interessante quando no dia 1º de julho, numa operação bastante cronometrada, o Banco Central começou a distribuir as novas células. E aí foi uma emoção, porque as pessoas estavam vendo aquilo. E hoje, quando a gente olha que entre 1995 e 2025, esses 30 anos, como a gente apresentou uma cultura de resiliência à inflação. Nós temos uma geração que não conheceu a inflação de 2 dígitos. E eu sempre escrevo isso e boto isso. Talvez o maior ganho do real entre 1995 e 2025 tenha sido sedimentar o conceito de que inflação é uma coisa ruim e que a gente tem que resistir a ela. Não pode ser tolerada. E isso ensinou uma geração inteira a não ser tolerável com a inflação. Talvez o maior ganho do real não tenha sido a estruturação do Banco Central, a criação de um Banco Central organizado, né, respeitado internacionalmente, mas sido de ensinar à população que inflação é uma coisa que a gente tem que prestar atenção todo dia. É verdade, eu costumo dizer o seguinte, que em 50 anos eu acho que eu me reinventei umas 7 vezes. Primeiro, você se forma, se gradua e vai trabalhar numa redação totalmente analógica. Em algum momento, chegam os primeiros computadores. E aí a gente observa uma coisa interessante. Alguns colegas começaram a resistir à ideia. Não perceberam que os primeiros computadores davam uma grande vantagem para quem escrevia o texto, que era o seguinte, poder voltar e poder corrigir e poder refazer sem ter que colocar uma nova folha de papel, né, e começar tudo de novo. Eu me lembro que alguns colegas faziam uma apuração, escreviam um texto, e aí depois corrigiam na mão, escreviam um segundo texto, né? E acabavam escrevendo um terceiro texto, que era que entregue nas matérias especiais no final de semana. A vantagem do computador foi que ele criou a barra de rolagem, né? Que você podia escrever isso aí. A partir daí começa a haver uma série de coisas. Primeiro, a captura de poder da redação de comandar o processo. Então a redação começa a interferir não só no texto, mas na diagramação. A redação começa a definir controle de qualidade nas páginas dos jornais. E ela começa a entregar
um produto quase acabado para a gráfica, né, eliminando a questão da produção que era feita na gráfica analógica, e aí você começa a ter produtos, né, que eram digitais, mas não eram produtos de interconexão. Então, os jornais começam a fazer, dentro das suas redações, né, edições mais caprichadas, a arte é valorizava, porque você não precisa, você podia avançar mais nos programas de computador. Isso era uma coisa. A cor chegou, a impressão, a cor, tudo muito bem. Mas tem uma coisa que é importante: passou a exigir mais do jornalista. Ele passou a ser muito mais cuidadoso na preparação dele, não entregava mais um texto na expectativa de que um, dois, três pessoas lessem esse texto. Ele passou a ser o entregue, o produtor do produto final, do texto final, essa coisa. Então o erro era dele, então isso é muito cuidado, embora houvesse a revisão. Mas isso foi o mais interessante. Agora, a partir daí, você chega a um modelo do jornal ainda impresso. Máquinas eletrônicas, computadores, programas gráficos, tudo. Até que chega um momento em que chega a internet. Então, quando a internet chega, muda de paradigma. E eu venho defendendo uma tese de que as empresas de comunicação não entenderam a internet quando ela chegou. Nós, no Jornal do Comércio, nos reinventamos várias vezes. Mas essa é uma questão que é muito importante a gente tratar, é o seguinte: como nós nos reinventamos como empresa de comunicação? Porque aquela sensação de que o jornal chegava às 6 horas da manhã, ela perdeu sentido. Agora, o que não perdeu sentido é que seja entregue às 18 horas, às 15 horas, às 20 horas, ou à meia-noite, ou como algumas partes do jornal, o produto guarda para ser entregue à meia-noite, ele tem que vir com qualidade. Então, alguns produtos no jornal digital são, de fato, entregues à meia-noite mesmo, de modo a coincidir com o jornal impresso nos jornais que ainda imprime. Mas uma coisa que ficou muito mais exigente: o leitor agora compara mais. O leitor agora é quase um crítico daquilo ali. E ele tem a capacidade, que não tinha no passado, de fazer comparação em tempo real. Então, a função do jornalista que entrega um produto digital é ter a percepção de que ele vai ser analisado e vai ser comparado em tempo real também. A minha rotina, ela continua evoluindo na medida em que, primeiro, a apuração não mudou. Você continua tendo que apurar e ter muito mais precisão, né? Segundo, a qualidade do que você entrega precisa ser escrutinada com muito mais eficiência. E o produto final, ele precisa ser de uma qualidade que independe do horário que você está entregando. Essa é uma questão. Isso exige uma atenção redobrada na hora que você faz as coisas. É claro que quando você trabalha hoje, com os recursos que você tem condições de checar melhor, de pegar mais informações, de você comparar e hoje até usar recursos de IA para ajustar a informação. Nós temos um colega aqui que hoje não está mais na profissão de jornalista, é um consultor de dados, que chama Giovanni, que dizia o seguinte: um colega nosso dizia o seguinte: olha, o jornalismo tem que ser de precisão. Precisão quer dizer o seguinte: você não tem mais o direito de botar uma informação que não seja checada e checável. Segundo, você tem atrás de você um ferramental extraordinário, os bancos de informação, de banco de dados, que lhe permitem a você comparações, que obrigam você também a escrever um texto de qualidade. Terceiro, você tem que ter responsabilidade social para escrever aquilo ali, né, sabendo que aquilo ali vai ter impacto, pode ter impacto. E, finalmente, obrigou você a ser mais honesto no sentido de informar quando, além da sua apuração, você tem que citar alguém. A grande vantagem do jornalismo de hoje é que ele permite que você coloque as informações com apuração e que as pessoas saibam a origem daquilo ali. Esse é o grande dado. É o que a gente chama de jornalismo de precisão, de você dar a informação correta porque você pesquisou. E às vezes você é obrigado a informar a origem daquela informação. Olha, eu já disse que eu gostaria de ter viajado mais, conhecido mais países, conhecido mais cidades, embora eu tenha viajado muito.
eu, outro dia, estava me cobrando o seguinte: o que foi que eu não fiz, né, nesses 50 anos? Eu disse, olha, primeiro, eu não consegui realizar os meus sonhos, né, de viajante. Essa é uma questão. Segundo, eu, aí é uma questão de opção, eu também não consegui aprender a escrever como eu gostaria de escrever. E, embora aos 60 anos eu tenha que ter voltado para a universidade, e eu, depois de um mestrado, eu me sinto muito mais equipado intelectualmente para escrever com mais precisão. E uma coisa que eu gostaria de ter feito era ter aprendido a falar fluentemente o inglês, o espanhol. E eu nunca consegui. Eu arranho, eu leio, mas eu não consegui, porque eu não tive a oportunidade de estudar fora. Mas quando eu entrei na profissão já não dava mais tempo, eu já estava casado, já tinha filhos, e não dava. E eu tomei a decisão de fazer sucesso na minha terra. Essa foi uma decisão. Eu tive oportunidade para ir para Salvador, para São Paulo, né? Mas eu tomei a decisão de ficar aqui. Também só fiquei porque eu fiquei com boas oportunidades de trabalho, né? Eu posso dizer que em 50 anos eu fiquei desempregado poucos dias. Aí ficou mais difícil, né? Você tinha compromisso de trabalho, aí às vezes as pessoas viajam, vão fazer outras coisas fora em outros lugares, primeiro porque tem um projeto, segundo porque às vezes empurram isso para isso. Eu não tive essa oportunidade. Depois de 50 anos, a única coisa que mudou foi você ter mais experiência em técnica de apuração, técnica de texto, né? E capacidade de depuração do que é certo, o que é errado, o que é menos certo, mais errado. Mas uma coisa que nunca mudou desde o primeiro dia é da emoção, da notícia, da informação. Eu ainda vibro com uma boa matéria. Fazer jornalismo é contar boas histórias. Fazer jornalismo é contar histórias. E fazer jornalismo também é contar histórias difíceis, histórias ruins. No jornalismo a gente é obrigado a contar histórias ruins. Mas a gente tem que contar isso primeiro, respeitando as pessoas. Eu sou de uma escola que respeita as pessoas. Eu não me lembro, talvez possa ter alguma coisa, eu nunca escrevo um texto desrespeitoso. Tem algumas coisas que eu adoto que é essa. Por exemplo, a história de você errar e não admitir o erro. Quem lê a coluna JC Negócios, que já está no Jornal do Comércio há 28 anos, já deve ter se acostumado. Quando eu erro, não tem essa história de inventar outra notícia ou coisa para dizer que errei, não. A coluna JC Negócios deu essa informação. Está errada. A informação é essa, essa e essa. Certo? É preciso ter autoridade, é preciso ter humildade para dizer o seguinte: erramos. O que você pode, talvez, no segundo parágrafo, é dar uma informação nova. Mas você tem que dizer que errou. E quando você diz que errou, você se engrandece. Ninguém se diminui quando reconhece o erro. Isso eu aprendi logo cedo. Outra coisa, distância regulamentar dos entrevistados, que a gente chama de fonte. No Jornal do Comércio, todo mundo é o senhor. O fato de eu ter 70 anos não me dá o direito de conversar com qualquer fonte que tenha menos de 70 e chamar de você. Isso é um padrão que eu aprendi já lá, né, no Jornal do Brasil, na década de 80. Fonte, a gente tem que ter uma distância regulamentar. Os americanos dizem o seguinte, que quando você vai entrevistar o presidente, o microfone tem que estar a 5 metros. E aí de quem passar de 5 metros, porque a segurança... Mas aquilo ali quer dizer o seguinte, que o presidente é o senhor Donald Trump. Então, quando você escreve, no Brasil a gente não adota isso. A gente adota o presidente, não adota isso. Mas quando você escreve, você tem que tratar o cara com respeito. Qualquer pessoa você tem que dizer que isso aí. E outra coisa, quando o cara reclama e que você erra na informação, você tem que dizer que está errado. E quando é uma contestação de opinião, você tem que dar o espaço para ele para o contraditório. Jornalismo é isso.
Jornalismo é prestação de serviço. E tem que ter a humildade e a hombridade de dizer, erramos. Não tem essa história de não querer se esconder disso aí, não. Eu adoto isso, ensino isso a meus colegas mais jovens e diz o seguinte, se você errar, reconheça o erro e faça bem feito. O jornalista não deve dizer, como profissional de imprensa, aquilo que não tiver a coragem de dizer como um cavalheiro. Então, é aquela história. O fato de você ser jornalista, você tem que ter coragem de dizer aquilo que você acha que é certo, podendo ser contestado. Agora, se você não tiver coragem para dizer, se escudar na não identificação, né, ou na sombra, aí é muito ruim. Eu tive a sorte de ter bons professores. Bons professores na carreira, né? Bons professores no dia a dia. E aí tem algumas histórias curiosas. Por exemplo, eu citei aqui no começo. A primeira lição de bom jornalismo eu recebi de Raimundo Carreiro como estagiário da editoria de polícia. Uma outra lição eu recebi de Amaury Ferreira Matos, que era o diretor de redação, né, que dizia, você tem que ter uma distância regulamentada das suas fontes. Todo mundo no Jornal do Brasil é senhor. Eu tive bons professores no Diário Pernambuco, né? Tive também no Globo, e aí a gente tem que contar a figura de Ronildo Meia Leite, que dizia o seguinte, é da natureza do jornalista ter ambição para crescer na profissão. Você entra como estagiário, vira repórter especial, e em algum momento você é guindado a comandar uma redação. Se você não tiver essa ambição, você vai continuar tendo uma carreira muito medíocre. Então é importante que o estagiário brigue para ser repórter especial e pense em um dia se colocar no lugar de diretor de redação. Isso não quer dizer que ele vai fazer ações de mau caratismo, de coisas inadequadas para conquistar esse espaço, não. Ele tem que ter essa missão na carreira. Essa é uma questão. Mas eu também tive outros professores fora desse negócio, como Fernando Menezes, que sempre cuidava daquilo que chamava ética do bom jornalismo. O fato de você poder escrever não lhe dá o direito de você escrever aquilo que você quer e defender aquilo que não é bom para a sociedade. Fernando ensinava muito isso. Ser ético é ser honesto consigo mesmo. Porque se você não é honesto consigo mesmo, você não vai ser honesto com ninguém. Isso vale para a sua casa, dentro de casa, com a sua família. Então, você tem que ser honesto consigo mesmo. A partir daí é mais fácil ser honesto com os outros, certo? Quando você começa a resvalar com alguns conceitos, ou achar que aquilo é normal, você está abrindo mão de coisas muito importantes. E de repente você vê que não é mais aquela pessoa que você imaginava ser. Então, ser ético, ser profissional, ser responsável, ser cuidadoso e, principalmente, na medida que você vai envelhecendo, você tem que ter cuidado com os seus. Você tem que cuidar dos seus colegas, você tem que cuidar da empresa que você trabalha, você tem que... a sua experiência lhe coloca como ator de defesa daquilo que é a comunidade que você trabalha. E não é a comunidade do leitor, não, é a comunidade que você trabalha, dentro dele, tudinho. Você é moralmente responsável pela formação de pessoas. A frase diz assim, ensina por exemplo. Eu nunca comandei equipes. Fui até um tempo editor de economia do Diário Pernambuco, fui chefe de redação do Globo, mas eu sempre fui um jornalista que ia para a rua apurar. Minha emoção está na rua. E quando eu chegava, Ronildo Meia Leite, que foi o diretor, disse, não conte nada a mim, coloque sua emoção no papel. Então, quando a gente conseguia colocando a emoção no texto, depois a gente vai afunilando tudo, mas aquela emoção tem que ter. Escrever é um ato de emoção. É muito ruim escrever um texto asséptico, inodoro, que o cara, quando vai ler, não tem emoção. Eu procuro escrever com emoção. Até criei algumas expressões que as pessoas acham engraçadas. Por exemplo, quando eu papulo bem, e se é uma história bem, eu começo o texto falando assim, foi assim.
A expressão foi assim quer dizer o seguinte: eu apurei, eu vi, ou eu apurei com muita consistência para dizer que foi desse jeito. Isso depois eu descobri que dá uma certa credibilidade. Agora, colocar um foi assim na abertura do primeiro parágrafo exige muita apuração. Depois de 50 anos, você está tão acostumado a acordar, pensar em pauta, pensar no que é que você vai fazer, no que é que você vai entregar, que eu não consigo me ver fora dessa rotina. A única coisa que eu tenho feito é procurado cuidar da minha vida pessoal, né, familiar, essa coisa, mais organizadamente. Mas agora eu tenho uma vantagem, é o seguinte: antigamente eu tinha que chegar no jornal às 2 da tarde, às 10 da manhã, entregar um texto às 8 da noite e ia ler ele de manhã. Agora eu posso fazer isso em tempo real. Então não tem mais isso de você esperar para a coisa, não. Apurou, publica e vê o impacto. Mas nada substitui a emoção de você ver que aquela notícia impactou, né? E a melhor notícia, quando ela impacta, é quando ela muda as pessoas, quando ela impacta positivamente, quando você contribui para melhorar a sociedade. Embora aquilo seja contado de um jeito bem agradável, né? Bem, às vezes até lúdico, mas é importante que as pessoas leiam aquele texto e dizem assim: isso era um assunto tão complicado e a coluna JC Negócios colocou de uma forma que eu entendi. Então é aquela história. Eu aprendi, e aí, para finalizar, citando mais um mestre, Ivan Maurício, que foi jornalista muito conhecido. Ele dizia: a gente tem que escrever de uma forma bem simples. Resumindo num conceito, poderia dizer: cocada de coco do coqueiro da praia. Eu sempre procuro escrever economia de modo que todo mundo leia, todo mundo entenda e todo mundo goste. Isso vale para um contemporâneo meu de 70, de 80 anos, um jovem de 40 e um jovem que está lendo no meio digital. A diferença é que ele está lendo no celular dele, né, num pôster, tudo bem, mas é a mesma coisa, não tem essa coisa não. Jornalismo, qualidade, é essencialmente contar boas histórias, se possível, com emoção.